Eu coloquei aqui primeiro, ó, acima aqui, ó, a oblíqua anterior direita. Gente, quando ele falar radiografia de tórax em OAD, oblíqua anterior direita, ele está falando da nossa posição do paciente. Ele quer que o paciente esteja obliquado em 45 graus, com a região anterior direita encostada no filme, ou no receptor de imagem, ou no book. E o lado esquerdo afastado. Entendeu? Então, isso se relaciona à posição do paciente, e não do raio central, e não da incidência do raio. Então, nesta primeira imagem aqui, nesse primeiro posicionamento, eu vou fazer um círculo aqui com a canetinha, ó. O paciente está em oblíqua anterior, seu lado anterior direito, mais próximo do filme, mas o raio central está incidindo aqui na sua região posterior do corpo e saindo na região anterior. Então, é uma radiografia em posterior anterior, em PA, com o paciente posicionado em oblíqua anterior direita. E aí, o lado que está sendo estudado, gente, é o lado que está... Quando a gente faz a oblíqua anterior, nós estudamos o lado mais afastado do filme. Então, isso é uma particularidade, que é muito utilizado, além das estruturas pulmonares, mediastinais, estudar coração com livre de superposição, é muito utilizado para fratura de costelas, tá certo? Porque quando você afasta esse lado do filme, lembra do que a gente falou de magnificação? Você afasta o objeto do filme, você amplia a estrutura. Então, você acaba gerando uma ampliação dessas costelas, do arco costal, e aí se fazendo um estudo muito assertivo de fraturas ou fissuras, tá bom? E aqui, logo na imagem do meio, a representação dessa imagem radiográfica, e mais à direita... Opa, volta aqui de novo. Baixar o vídeo. Gente, só um instantinho que o Instagram aqui derrubou, eu vou dar continuidade no Instagram aqui. Opa, vamos voltar aqui. Vamos lá, voltando aqui no Instagram. Voltei aqui no Instagram, gente, boa noite. E na imagem aqui, à direita da tela, ó, à direita da tela aqui, na lateral, eu tenho aqui a imagem topográfica. Lembra que eu sempre falo para vocês, faça uma correlação da imagem topográfica, que é essa imagem aqui do desenho, ó, com a imagem radiográfica, porque ela vai nos ajudar a entender um pouco de anatomia radiográfica. Então, a gente fazendo a correlação da imagem topográfica com a imagem radiográfica, você acaba treinando o seu olho para as estruturas, para conhecer as estruturas em uma radiografia, e assim você aprender a anatomia radiográfica. E aqui, na imagem abaixo, já tem uma outra situação. O paciente está em oblíqua, deixa eu tirar aqui os comentários, desativar os comentários do Instagram. E aqui na imagem abaixo, nós temos aqui uma oblíqua anterior esquerda. Então, lado esquerdo mais próximo do receptor de imagem do filme e o lado direito mais afastado. E aí, a incidência desse raio vai ser na região posterior, saindo na região anterior. Então, vai ser uma radiografia, uma incidência em PA, com um paciente em oblíqua anterior esquerda, OAE. Então, a mesma coisa, a gente vai estudar as estruturas que estão, o lado aqui do pulmão mais afastado. Então, se eu faço uma oblíqua anterior direita, eu estou estudando, dando mais ênfase ao pulmão esquerdo, as costelas do arco costal esquerdo. Mas, claro que na radiografia, eu vou pegar os dois lados, viu, gente? Na radiografia, você vai incluir na radiografia os dois lados, mas o raio central vai estar incidindo nas oblíquas anteriores, sempre no lado mais distante do filme, tá bom? Vamos agora para as oblíquas posteriores, que é a OPD e OPE. Eu tenho aqui, na imagem aqui, primeiro aqui em cima, um posicionamento onde o paciente está numa posição oblíqua posterior direita, e o raio central vai incidir na sua região anterior e saindo na região posterior. Então, a radiação vai incidir em PA,
ou em AP, desculpa, antero-posterior, mas o paciente está com a oblíqua a 45 graus, com o lado direito encostado no receptor de imagem, o lado esquerdo mais afastado. Agora, nesse caso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai dar preferência na incidência desse raio no lado mais encostado no filme. Quando for oblíquas posteriores, o raio vai incidir na região, no pulmão, que está mais encostado no filme, no receptor de imagem. Tá certo? E ao lado aqui nós temos uma imagem radiográfica, que é a imagem central, e na direita da tela a imagem topográfica, que é o desenhozinho. Agora eu vou falar para vocês um macete aqui nas oblíquas posteriores. Ah, Max, como é que eu sei se eu fiz adequadamente uma radiografia oblíqua anterior ou posterior do tórax, Max? Como é que eu sei se ela foi bem obliquada, se ela foi obliquada de forma correta, que é a 45 graus? É o seguinte, tem uma regra, que isso está na literatura, tá certo? A região que você está estudando, esse lado aqui, ó, de costelas e pulmão que você está estudando, estou mostrando aqui na radiografia, viu, gente? Ela tem que ser de comprimento, de tamanho, o dobro do outro espaço aqui onde tem o pulmão e as costelas. Então, se você fez aqui o pulmão direito, que é esse caso aqui, costelas à direita, a intenção do seu estudo, esse espaço aqui, ele tem que ser 2 vezes o tamanho do espaço oposto, do pulmão oposto, tá certo? Então, isso é uma regrinha muito bacana. Para você olhar na sua radiografia, você não vai errar mais. Você vai olhar na sua radiografia e vai dizer que essa aqui foi bem posicionada. Por quê? Porque na radiografia, o lado a ser estudado aqui, do pulmão ou da costela, o tamanho dele é 2 vezes o tamanho do lado oposto, que é o lado que oblíquo e que se tornou o menor, que não é o objetivo principal do estudo, tá certo? Como é uma incidência comparativa, você vai ter o estudo dos dois lados, então é muito bacana. Você vai fazer OPD, OPE, OAD e OAE, tá certo? Então, assim, que essa regrinha é bem bacana e confunde mesmo. Então, quando falar de posição, é oblíqua posterior, direita ou esquerda, é posição do paciente. Você vai posicionar a face posterior dele no receptor de imagem. Daí você oblicua para o lado que o médico pediu. Quando for oblíqua anterior, o lado anterior do paciente, você vai aproximar do receptor de imagem, você vai obliquar esse paciente. Mas quando eu falar em OAD, OAE, OPD, OPE, é em relação ao paciente. Incidência do raio é PA e AP, posterior anterior e antero posterior. Tá certo? E com isso, gente, eu finalizo